Oi, tudo bem? A palestra que você vai assistir agora faz parte do quarto Comproduz, conversando sobre produção científica na UFSCar. Esse evento é promovido pela Biblioteca Comunitária da UFSCar, a BCO, em parceria com esses apoiadores que você pode ver aqui embaixo. A gente trata de disseminação e produção científica de uma maneira mais tranquila e palatável para te ajudar a escrever na academia. Mais detalhes sobre essa palestra e a programação completa do evento estão na descrição do vídeo. Lá também tem um formulário de presença. É importante que você preencha para conseguir o seu certificado depois. Acesse o nosso site, siga a BCO nas redes sociais e um ótimo evento para você. Olá, eu sou a Lívia, bibliotecária do Departamento de Referência da BCO. Hoje teremos a palestra de Kizzy Mendonça Araújo. Kizzy é pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz. Ela é graduada em enfermagem pela UFRJ. Possui mestrado e doutorado em ciências, na área de concentração, educação, gestão e difusão em ciências, pelo Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. Atualmente é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde e editora associada da Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde. E tem se dedicado aos estudos no campo da bibliometria, cienciometria, comunicação e informação científica, com ênfase nas análises de produção do conhecimento na área da saúde. Kizzy, fique à vontade para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu sou a Kizzy Araújo e vou falar um pouco para vocês sobre os estudos métricos, contextualizando um pouco da origem, da definição e algumas possíveis aplicações para os estudos na área acadêmica. Vamos falar um pouco sobre os estudos bibliométricos, a sua origem, definição e aplicações. Bom, as origens dos estudos bibliométricos. Agora eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre as origens dos estudos métricos da informação e a sua consolidação como campo de conhecimento. O início do século XX ele é marcado por uma melhor estruturação da atividade científica nos países no mundo inteiro, e especialmente nos países europeus. O que contribuiu fortemente para o aumento do número de profissionais envolvidos na atividade e também no aumento dos produtos gerados por ela, como, por exemplo, o artigo científico. Esse tipo de comunicação na ciência ele surge no século XVII, com a criação das primeiras revistas científicas editadas pelas academias e sociedades científicas europeias. No século XIX, acontece um grande crescimento e diversificação das especialidades acadêmicas e áreas do conhecimento, o que também leva ao aumento exponencial do número de periódicos científicos para comunicar essa atividade científica realizada por essas inúmeras especialidades. E é nesse contexto que, no início do século XX, são publicados os primeiros estudos que se dedicavam a investigar a ciência através de um de seus produtos, o artigo científico. Bom, então, em 1919, nós temos o estudo de Collins e Yales, que é considerado um dos primeiros estudos quantitativos para análise da produção científica, que à época foi chamado pelos autores de estatística bibliográfica. O termo bibliometria só aparece mais para frente. Esse trabalho ele tinha como objetivo avaliar o crescimento da literatura em uma determinada temática. Em 1927, Alfred Lotka propõe a primeira lei matemática para análise da produtividade científica de autores, conhecida como Lei de Lotka. Essa lei determina que uma grande quantidade da literatura científica ela é produzida por um pequeno número de pesquisadores, de autores. E, através dessa lei, é possível identificar os autores mais produtivos de uma dada área ou temática, possibilitando, assim, identificar a elite de pesquisa daquela área.
Em 1928, nós temos o estudo de Gross e Gross, que é o primeiro estudo baseado na análise de citação de periódicos. Os autores fazem uma análise das citações, das referências dos periódicos na área de química, com o objetivo de estabelecer os periódicos mais importantes para compor uma coleção de uma pequena biblioteca. Esse estudo ele é muito importante, pois ele inova no fato de olhar as referências como fonte de análise e também vai dar base, vai servir de base para a criação do fator de impacto dos periódicos mais para frente. Em 1934, Bradford cunha a lei de Bradford, que é o cálculo da frequência de dispersão dos periódicos. Semelhante à lei de Lotka, a lei de Bradford, ela determina que um pequeno número de periódicos é responsável por um grande número de artigos sobre matemática. Através dessa lei, é possível identificar o núcleo de periódicos voltados para um tema, os periódicos principais. Em 1934, surge o tema bibliometria, que alguns autores consideram que foi cunhado por Paul Auclair em seu tratado de documentação. Mas esse termo ele só é popularizado na década de 60. Em 1949, Zipf cria a lei de Zipf, que é um modelo de distribuição de frequências de palavras, também conhecido como o princípio do menor esforço. Zipf determina que a frequência das palavras indica o assunto do documento. E essa lei também é bem importante, pois serve de base para o que hoje nós fazemos, para os estudos que hoje nós desenvolvemos de co-ocorrência de palavras, que é através da frequência, da contagem da frequência de palavras de um texto. Em 1955, temos Eugene Garfield, publica um artigo com o índice de citação para a ciência. Nesse texto, o autor não tinha como objetivo criar o fator de impacto. O objetivo era fazer um índice de citação de referências que não fosse específico para uma área do conhecimento, mas sim para toda a ciência. Mas, nesse mesmo texto, o autor já sinaliza a ideia da criação de um fator, de um índice, que pudesse determinar o impacto de um periódico científico. Em 1963, é criado o Science Citation Index, também por Eugene Garfield, que é o criador do Institute for Scientific Information, mais conhecido como ISI. Em 1969, Derek Price cria uma subdisciplina, um subcampo da bibliometria chamado de cientometria, que ele chamava de ciência das ciências. Então, Derek Price ele queria olhar a ciência através da métrica, mas não apenas focado na literatura ou na produção bibliográfica, mas olhar a ciência, analisar a ciência nas suas diversas nuances. Outros fatores foram bem importantes para consolidar os estudos bibliométricos, tal como a gente tem hoje. Um deles foi o relatório de Vannevar Bush, conhecido como relatório Bush, que foi de 1945. Nele, o autor traz um panorama colocando a pesquisa científica como elemento essencial e estratégico para os governos e
que o governo, que os países deveriam investir na atividade científica e também na sua avaliação e financiamento. Isso gerou um impacto na organização dos sistemas científicos no mundo inteiro e fomentou a criação de agências governamentais que fizessem o gerenciamento e o financiamento da atividade científica nos países. Em 1963, também tem um outro documento importante, que é o Manual Frascati, que traz ali orientações para mensurar e avaliar a atividade científica dos países através de indicadores de produtividade, indicadores de output, indicadores de resultado. E nesse documento, esses indicadores seriam possíveis de serem gerados e feitos em todos os países, de modo a que pudesse ser comparado o resultado de um país com o outro. Então, a partir daí, analisar o produto da ciência, que um deles é o artigo científico, passa a ter um peso na avaliação da atividade científica dos países. E os estudos bibliométricos ganham força nesse período. Outro ponto importante para a consolidação dessa atividade é a criação de bases de dados que organizam e compilam essas informações da produção científica. Os estudos anteriores, como de Gross e Gross e Phipps, foram feitos de forma manual. A criação de bases de dados possibilita a compilação de grande volume de dados e facilidade na extração desses dados para análise, o que favorece as análises bibliométricas de forma bastante positiva. Então, em 1966, a gente tem o PubMed e a Web of Science também no mesmo ano. Então, todo esse cenário, além da melhoria da questão da evolução das tecnologias de comunicação e informação e o uso da internet, fez com que os estudos bibliométricos crescessem de forma rápida. E esse crescimento deu origem ao surgimento de algumas subdisciplinas ou subcampos da bibliometria, como a centometria, a infometria, a webometria e, mais recentemente, a altimetria. Bom, pegando um pouquinho da definição, a bibliometria ela é definida por Taglitt, o estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso da informação registrada. Desenvolve padrões e modelos matemáticos para medir esses processos, usando seus resultados para elaborar previsões e apoiar a tomada de decisão. Já a centometria, ela é definida como estudo dos aspectos quantitativos da ciência como disciplina ou atividade econômica. A centometria é um segmento da sociologia da ciência, sendo aplicada no desenvolvimento de políticas científicas. Envolve estudos quantitativos das atividades científicas, incluindo publicações e, portanto, sobrepondo-se à bibliometria. Bordons e Zuleta sinalizam ainda que a centometria tem como objetivo estudar a atividade científica como um fenômeno social, mediante indicadores e modelos matemáticos, e não apenas sobre o produto, o artigo científico. A infometria é o estudo dos aspectos quantitativos da informação em qualquer formato e não apenas registros catalográficos ou bibliografias, referente a qualquer grupo social e não apenas restrito aos cientistas. A infometria pode incorporar, utilizar e ampliar muito dos estudos e avaliação da informação que estão fora dos limites tanto da bibliometria quanto da centometria.
A webometria tem como conceito ser o estudo dos aspectos quantitativos da construção e do uso dos recursos da informação, estruturas e tecnologias publicadas na web, orientando-se pelas abordagens bibliométricas e infométricas. Nesse trabalho, Vante traz um quadro de comparativo, buscando comparar essas subdisciplinas e os seus métodos, objetos e objetivos. E ela percebe, ela chega ao resultado de que são campos de conhecimento que guardam muitas semelhanças e sobreposição, tanto de objeto e método de análise, o que torna a fronteira entre eles muito tênue, e por isso, muitas vezes, eles são utilizados como sinônimos, principalmente bibliometria e centometria. Nesse diagrama, a autora propõe um diagrama da inter-relação entre esses 4 subcampos, onde a infometria, a bibliometria e a centometria fazem parte, né, estão contidas dentro da infometria e apresentam áreas de interação entre elas. Mais recentemente, Gouveia propõe esse outro diagrama, também onde os estudos centométricos e bibliométricos fazem parte, né, estão contidos dentro da infometria, mas agrega a esse diagrama os estudos altimétricos, cybermétricos e webmétricos. Agora eu vou falar um pouco sobre as características dos estudos e algumas aplicações. O Glenzel fala sobre as dimensões e aplicações dos estudos bibliométricos. E nessa figura, ele tenta trazer a interligação dos estudos desses subcampos da bibliometria, que é infometria, webmetria, centometria, com outros campos e áreas do conhecimento, como a economia, a sociologia da ciência, a história da ciência, ciências da vida, a matemática e a biblioteconomia. E também ele destaca na parte superior da figura 3 componentes, 3 aplicações ou componentes desses estudos. Então, Glenzel aponta e identifica nesse estudo 3 componentes na pesquisa bibliométrica contemporânea. O primeiro deles é a bibliometria para bibliométricos, que ele define como sendo o domínio das pesquisas bibliométricas básicas, aquelas pesquisas que buscam por bases teóricas e metodológicas sólidas para novos estudos, como as leis e novos métodos para os estudos. O segundo é a bibliometria para disciplinas científicas, que é o domínio dos estudos que utiliza a bibliometria como técnica. Esse agrega pesquisadores de diversas áreas e disciplinas que têm como interesse analisar, avaliar a sua especialidade, a sua área de conhecimento a partir de análises bibliométricas. Glenzel sinaliza que esse grupo é o grupo que concentra o maior número de pesquisadores nos estudos métricos, utiliza a bibliometria como ferramenta e outros profissionais de várias áreas utilizam dessa metodologia para fazer os estudos. A bibliometria, o outro ponto, né, o outro componente das pesquisas bibliométricas contemporâneas sinalizadas por Glenzel é a bibliometria para a política e gestão científica, a política científica,
Esse é o domínio da avaliação da pesquisa, que também vem ganhando forte espaço nas últimas décadas e onde o termo e o campo, né, os estudos bibliométricos, tem sido conhecido fortemente nas mais diversas áreas. Hoje, quando se fala de avaliação na ciência, se fala em indicadores bibliométricos. No que se trata de aplicações, existem uma imensidade de aplicações, de possibilidades de uso dessas análises métricas para a área acadêmica, né? O Cubo aponta o uso desses estudos como ferramenta para melhor compreender a tendência e dinâmica dos campos de interesse em estudos da história da ciência, através do mapeamento das citações, estudo das ciências sociais, a partir da literatura científica, para identificar as características da comunidade e a estrutura de uma dada sociedade, a documentação de periódicos, a política científica, que é promovendo o governo e instituições com indicadores de produtividade e qualidade, que o autor coloca, mas eu coloco entre aspas, qualidade científica, para orientá-los na formulação de novas políticas científicas. Essa é a visão de Okubo para algumas das possíveis aplicações dos estudos e indicadores gerados pela bibliometria. Já Narin, ele traz 3 axiomas das análises bibliométricas. As medidas de atividade, que são centradas na contagem do número de publicações, seja por área, por instituição, por país ou por autor. As medidas de impacto, visibilidade, que se centram na contagem do número de artigos, número de vezes que um artigo é citado, então tem como base a análise da citação desses artigos, que fornece indicadores válidos para o impacto ou visibilidade desses artigos. Alguns autores colocam como o indicador de qualidade, mas eu questiono, já que a citação, inúmeros trabalhos já apontam os motivos, inúmeros motivos para se citar um trabalho científico, e dificilmente aparece a qualidade como um deles, quer dizer, a qualidade não é o elemento central para a escolha de um artigo para você citar. A medida de integração e colaboração, que é a análise das relações de coautoria dos artigos. Então, a análise a análise de coautoria, a análise de coautoria fornece indicadores de colaboração intelectual entre áreas, instituições, indivíduos e países, entre outras possibilidades de análise. Então, Narin separa esses 3 axiomas: medida de atividade, medida de impacto, medida de integração. Já Noronha e Maricato apontam algumas outras possibilidades de análise dos estudos bibliométricos e centométricos, como a evolução quantitativa e qualitativa da literatura, a análise da obsolescência da informação e dos paradigmas científicos, a dinâmica da estrutura da comunicação científica, principalmente a comunicação formal, com base no artigo científico, as características e funções de diversos tipos documentais, como a literatura branca e a literatura cinzenta, que hoje já se discute bastante a adequação desses conceitos, dado a acessibilidade que nós temos hoje ao conteúdo acadêmico, os rankings de publicações, autores, instituições, países, etc., os estudos de citação e o fator de impacto, como já apontado por outros, as relações interdisciplinares, também é possível ser avaliada por meio das análises bibliométricas, intradisciplinares e multidisciplinares na ciência, os estudos de colaboração científica, principalmente baseado na coautoria,
o comportamento de uso e o crescimento do acervo de bibliotecas. Também é possível utilizar o método, as análises bibliométricas para avaliar a evolução de disciplinas, subdisciplinas e novos conceitos. Eu incluo aqui olhar, identificar disciplinas emergentes, né, disciplinas ou temas que estão despontando interesse, né, de análise numa dada área, e as características de frequência de ocorrência de palavras no texto. Bom, eu já falei os conceitos, a origem, o conceito, algumas possibilidades de análise, que são diversas, mas, independente de tudo, a gente precisa estar atento às limitações. Lima e et al. Sinalizam que, ao se aplicar as análises bibliométricas, é importante conhecer e reconhecer os limites das mesmas para os objetivos propostos. Existem uma série de limitações nas análises e a gente tem que ter ciência e coerência disso. Uma das principais limitações citadas na literatura, mas existem muitas outras, são a cobertura das bases de dados, principalmente no que tange às questões geográficas, onde países do sul global não são bem representados dentro dessas bases de dados internacionais. As questões linguísticas, onde existe um predomínio clássico da língua inglesa e artigos de com outras línguas, né, com outros idiomas, acabam ficando limitados a entrar na base e também dificulta um pouco a citação desses artigos. E as características das diferentes áreas, características de citação, características de produção. Então, precisamos estar atentos às limitações de cada dos estudos bibliométricos. Então, dentro dessas limitações, Noronha e Maricato apontam que quaisquer que sejam os métodos empregados nos estudos métricos da ciência, há que se considerar um conjunto de variáveis componentes do processo de atividade científica, que podem e devem ser levadas em consideração para que essas medidas de investigação realizadas atinjam resultados positivos de fato. Em outras palavras, é preciso também conhecer as características do objeto, do corpus de análise, para que possa ser indicadores que realmente possam indicar alguma coisa. Agregar aos estudos métricos, aos números, análises qualitativas é sempre uma boa estratégia para que tenham indicadores de qualidade. E para finalizar, eu vou deixar essa frase aqui do William Edward Deming: só é possível gerenciar o que se mede, só se mede o que se define e só se define aquilo que se compreende. Então, os métodos quantitativos, eles são muito importantes e podem nortear, nos ajudar, mas se a gente não compreender o que nós estamos analisando, o número vira só um número. É isso muito obrigada pelo convite e deixo aqui o meu contato para vocês.